Olá. Todo mundo ajeita o cabelo, né, quando vai pra live. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Bom, gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre pintar. Primeiramente, eu peço desculpa a vocês, porque eu entrei um pouquinho atrasada. Tive um imprevisto e entrei um pouquinho atrasada. Então, eu peço desculpa. Oi, Berenice, tudo bem? Glauci, boa noite. E aí, gente, tudo bem? Me desculpe pelo meu atraso, eu tive um imprevisto, agorinha, um desencontro, sabe? E aí que gerou o meu atraso. Mas agora eu tô aqui para falar para vocês sobre pintar, sobre pintura. Tem gente que às vezes manda mensagem para mim me perguntando algumas coisas. Então eu vou tirar a dúvida dessas pessoas aqui. Eu já respondi. A gente costuma responder, eu e minha equipe costumamos responder cada um de vocês que mandam as perguntas pra gente. E também vou responder aqui porque pode ser a dúvida de outra pessoa, né? Me perguntaram nas mensagens, nas redes sociais, o que é melhor. Tudo jóia, boa noite. O que é melhor, é pintar antes ou pintar depois? Né, Gessilene? Boa noite, Gessilene. Seja bem-vinda à nossa live, a Elisa, a Berenice, a Glaucia, sejam bem-vindos, tá? A dúvida de hoje é pintar antes ou depois? Bom, gente, vocês podem, assim, a minha opção, na hora que eu vou fazer um trabalho, nem sempre dá para pintar antes. Tem trabalho que a gente finaliza com pintura, tá? Por exemplo, às vezes eu eu utilizo uma massa que ela não tá tão vermelha, vamos dizer, a parte vermelha. O que me aconteceu assim, a primeira coisa que eu fui pintar no biscuit, eu fiz um tom avermelhado, só que ele ficou um tom vermelho mais rosado, sabe? Aquele vermelho que puxa um pouquinho pro rosa e não era aquele tom que eu queria. Daí, quando secou totalmente a minha massa, eu pintei de vermelho e deixei secar e só depois eu invernizei esse trabalho que eu tava fazendo. Então, pintar antes ou depois. O ideal é que a pintura já seja feita na massa. Eu acho mais fácil. Você pode optar por qualquer um dos dois. Mas eu acho que fica mais uniforme quando você faz já a massa colorida, sabe? Mas nada te impede de pintar depois. Às vezes você não tem aquele tom, que já aconteceu também comigo. Você não tem o tom adequado, aquele tom que você queria, é um verdinho, mas é um verdinho claro. Suponhamos que não ficou no tom que você queria. Para quem tá começando agora, é bom saber que o tom, aquela massa, ela escurece, o tom daquela massa, ela escurece umas 2 a 3 vezes a mais do que aquilo que tá ali. Então, às vezes, não ficou no tom que você queria. Aí, o que você faz? Você pode ir lá e pintar, tá? Tem gente que faz também todo o trabalho numa cor só, por exemplo, quem mexe muito com escultura, faz o trabalho tipo cinza, para ver todos os detalhes, os cantinhos, ver tudo direitinho, faz todo no cinza. E depois pinta a peça. Você pode pintar depois. Só que eu acho que dá muito mais trabalho. Então, vai de cada trabalho, depende do que você quer fazer, entendeu? Para escultura, tem gente que acha melhor. Mas para esses trabalhos que a gente faz, que não são necessariamente esculturas, eu acho muito mais fácil você ir lá e já deixar a massa na cor do que você precisa. Por quê? Cada cantinho, quando você vai pintar, você tem que tomar cuidado com cada cantinho. Você tem que utilizar vários pincéis para não borrar outra parte do seu trabalho. Você tá entendendo? Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar aqui a malinha da... Ah, tá aqui. Vou pegar essa aqui, a Marília Mendonça, né? A bonequinha da Marília Mendonça.
que foi uma encomenda que eu fiz. Olha só, isso aqui é massa, esse detalhe aqui é massa vermelha. Se eu fizesse de branco, aqui, ó, eu teria que vir aqui e pintar de vermelho. Para pintar esses cantinhos aqui, dá muito mais trabalho para você pintar uma cor assim, tá? Então, é preferível que você já coloque a massinha na cor. Imagine eu ter que pintar de azul. Deixa eu pegar aqui o palitinho aqui para mostrar melhor. Ter que pintar de azul essa parte aqui de dentro. Ó, tá vendo? Vem bem aqui dentro. Isso é uma massinha que eu coloquei antes de colocar o casaco. Mas vamos dizer que se eu não tivesse pintado, se eu não tivesse colocado massinha azul, eu fosse fazer aqui com tinta. Aí eu tenho que pintar lá dentro, bem no cantinho, sem borrar a parte de cima. Você tá entendendo o trabalho que dá nisso? Então eu prefiro pintar antes, a massa colorida. E pintar depois, se necessário for. Boa noite para quem entra agora, tudo bem? Eu tô revelando, tô falando um pouco sobre as pinturas. A pintura no biscuit, ela deve ser feita antes ou depois? Vai depender do trabalho que você vai fazer. Mas se você puder deixar a massa na cor já e não precisar pintar depois por cima, é muito melhor, tá? É menos trabalhoso. A não ser que você faça trabalhos específicos, que aí exige essa técnica antes, tá? Invernizar. Antes da pintura, eu quero falar outra coisa. Olha aqui, esse mini liquidificador aqui. Ó, tá vendo aqui que tem as velocidades, aqui tem a medida do copo. Isso aqui eu tive que fazer depois. Por quê? Porque não é na massa, não é de massa, é de pintura. Inclusive já tá envernizado, tá? É de pintura. Então eu fiz o copo do liquidificador e depois que secou, eu vim com um detalhe aqui com a tinta. Mesmo se eu precisasse pintar o copo todinho, é só depois que secar totalmente. Aí eu faço a pintura, deixo secar bem e depois envernizo. Então a pintura é assim, ela é depois da massa bem seca, tá? Se preciso for pintar. Olha só, o liquidificador com até a lâmina lá, tá? Esse liquidificador vai estar no nosso curso da plataforma, na plataforma Hotmart, tem a tomadinha, gente. Olha só, e tem outros cursos lá também, tá? Vou mostrar outra aqui pra vocês. Olha aqui que gracinha. Ainda não tá lá, tá, gente? Esses cursos estarão na plataforma muito em breve, tá? Cursos de miniaturas mais específicas. Mas eu vou fazer uns aqui tô alimentando os dois, tá? Então, se vocês querem ver cursos dessas miniaturas fofinhas aqui, que esses são meus, eu tô fazendo pra mim. Pra minha casinha, né? Como eu já comentei com vocês. Aí vou colocar curso na plataforma e também na plataforma Hotmart e também no YouTube, tá? Bom, falando de pintura é isso aí. Agora na hora de envernizar, qual verniz melhor usar? Já me perguntaram também, qual é o melhor verniz para utilizar? Vai depender de você também. Tem trabalhos que às vezes eu acho assim, que o trabalho que leva o verniz à base de solvente, ele fica mais lacrado, vamos dizer assim. Você faz com o verniz à base de solvente, ele dá um lacre. Porque se você joga água naquela peça, nada acontece. Se você botar ela embaixo d'água rapidamente e secar, nada acontece. Agora, se você pegar uma peça que foi envernizada com verniz fosco, com verniz à base d'água, na hora que você molhar, mesmo que você molhe e tire na hora, ela vai esbranquiçar. Por quê? Porque é a base d'água. Mas tem coisas que, vamos dizer assim, que você não precisa envernizar com verniz à base de solvente. Então, às vezes as pessoas gostam de usar a base d'água. Eu aprendi que tem verniz à base de solvente, tanto fosco quanto o brilhoso. Outra dica, assim, muito legal. Socorro! Boa noite, Célia! Olha só, tem esse verniz aqui, que ele é verniz, ele é fosco,
E ele é um verniz à base de solvente, tá? Agora eu só uso ele. Por quê? Eu posso invernizar, ele é à base de solvente, então ele tem aquela blindagem se pegar, se molhar rapidamente, alguma coisa parecida, ele tem a blindagem. Mas, se você comprar ele fosco, se você não sacudir, ó, ele tem um pozinho no fundo. Se você não sacudir, ele fica brilhoso, sua peça fica brilhosa, engraçado, né? Mas se você sacudir, a sua peça, na hora de secar, vai ficar fosca. Eu invernizei aqui o liquidificador com ele, ó. Tá vendo? E tá fosco. Tá totalmente fosco. Fiozinho aqui. Tá totalmente fosco. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Ó, vernizei a saia da Marília. Tem brilho, tá vendo? Tem brilho. Invernizei com ele também a roupinha dela. Invernizei com ela. Tem brilho, porque eu não sacudi direito, foi proposital, porque eu aprendi isso fazendo em outra peça, né? Não sacudi direito, então ele não fica fosco. Para ele ficar fosco, você tem que sacudir para ele misturar parece um pozinho que tem aqui no fundo. Então eu aprendi isso com esse verniz aqui, então eu só compro dele agora, tá? Porque a blindagem é muito boa, ele pode ficar fosco ou ele pode ficar brilhoso. O verniz à base d'água eu usava quando eu fazia trabalhos com papel machê também. E eu invernizava com ele, com coisas que eu sabia que não iam ser molhadas, né? Porque o que é um trabalho de biscuit para ser molhado? Na verdade, trabalhos de biscuit não é para serem molhados, mas às vezes precisa limpar. Então, quando você passa verniz, ele vai te permitir passar um paninho úmido. Se for a base d'água, você só pode limpar a poeira com pano seco ou com espanadorzinho. Se for a base de verniz, você pode até passar um paninho úmido, dependendo se você passar uma camada boa, 1, 2, 3 camadas, você pode até lavar, que não vai dar problema. Não pode jamais deixar de molho, tá? Então, a base d'água, verniz à base d'água ou solvente. Então, eu prefiro solvente, a base de solvente. Mas, gente, importante detalhe, de qualquer forma, você só pode invernizar a sua peça depois que ela estiver totalmente seca. É um seco aparente? Não, porque às vezes está seco por fora, mas não está seco por dentro, você não vê. Então, é preciso você deixar no mínimo 3 dias para secar. Isso vai depender do clima e da sua cidade, tá? Do clima do momento. Se tiver aquele clima quente mesmo, de 30 graus, em média 30 graus, 3 dias é suficiente para secar a sua peça. Se ela não for grande demais, tá? Se ela for uma peça pequena, mediana. Se for uma peça grande, aí você vai ter que dosar o tanto de biscuit que você usou, porque às vezes é grosso demais, demora muito mais tempo para secar. Por isso que nas peças maiores a gente utiliza o isopor, porque além de gastar muito material para fazer uma peça grande, ele demora muito, muito tempo para secar. Então a gente não faz peça grande sem utilizar isopor por esse motivo, tá? Agora, se o tempo estiver frio, gente, dá-lhe 5 dias para secar totalmente uma peça desse tamanho aqui, ó, tá? 5 dias em média, pode demorar 6 dias, assim, para você ter uma certeza, mas no mínimo 5 dias, tá? O que coloquei no prato de suculentas derreter? As que coloquei, sim, tem gente comentando, eu já lavei a peça de biscuit, pode lavar, gente, lavar recebe água rapidamente. Agora, aqui, coloquei no prato de suculenta e derreteram. Aquelas bichinhos que eu vou até mostrar pra vocês também, que em breve vai ter vídeo. Olha aqui, vídeo de joaninhas pra colocar num jarrinho de flor, essas coisas. Gente, esse material feito de biscuit, ele não pode ficar diretamente na terra, na umidade. Porque o biscuit é a base d'água. Quando ele fica diretamente na terra, ele vai cada dia mais absorvendo a umidade da terra. Então, vai estragar a sua peça. Você tem que colocar em cima de pedrinhas ou em cima de algo que não esteja pegando a umidade da terra, tá? Não pode ser diretamente na terra. Mesmo que você invernize, você vai invernizar no mínimo 3 vezes. Não é simpatia não, tá? É pra ficar bem blindado. Mas não é invernizei,
Terminei de vernizar, envernizo de novo, não. Seca, seca bem, enverniza de novo, seca bem, enverniza de novo, para criar uma blindagem maior. E depois você vai colocar ele na sua planta decorativo, você vai colocar em cima de uma pedrinha ou das pedrinhas da planta. Às vezes você forra com pedrinha, você pode colocar em cima das pedrinhas. Na hora de aguar, pode aguar normalmente. Se pegar, evita pegar água aqui, mas se pegar não tem problema algum. Seca e deixa lá. Assim não vai estragar o seu produto, o seu trabalho. Mas se ele ficar diretamente na umidade, vai estragar, tá? Não tem jeito, porque ela vai pegar umidade. Dá para espetar em palitos? Sim. Outro detalhe que eu ia falar, mas mesmo assim não pode ficar diretamente na umidade. Eu coloco também palitos. Desculpa. Eu coloco palitos. Eu faço o meu personagemzinho, o bichinho, a plantinha, coloco. E aí a gente finca na planta e coloca o palito. Só que você tem que dar uma distância, tá? E aí essa distância, aqui nessa distância, se você quiser tampar, não pode ser na terra, tá? Porque se tiver encostando no biscuit, de qualquer forma, vai pegar umidade. Então, você pode espetar com palito, colocar ele no palito, e daí você colocar em cima as pedrinhas, estarão aqui no meio, não tem problema nenhum. Também dá, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui bem próxima. Pra mostrar. Tenho sim. Deixa eu ver se é aqui. É nessa outra. Olha só, eu tenho aqui minha quantidade de plantas. Às vezes eu até faço assim já no próprio galho, ó, tá? Porque na hora de espetar, ela vai ficar assim, vai ficar longe da nossa arte. Olha aí, aqui é com um palito também. Aí esse palito, na hora de enterrar, ele vai ficar até aqui assim mais ou menos. E aí essa diferença aqui, ela vai ter que ser de pedrinhas, tá? Ela não pode ser diretamente na água úmida, tá? Na terra molhada. Olha aí, eu coloco palitos aqui também. Coloquei palitos. Mas tem um aqui que vai dar pra ver melhor. Eu também coloco palitos assim, ó, na hora de fazer, pra facilitar na hora de segurar, tá? Aqui uma perfeita. Olha aqui, eu coloquei palitos. Por quê? O nosso biscuit, ele não pode ficar diretamente na terra, como eu havia dito. Então, tem que ter palito pra ele ficar e em pé, certo? Então, eu coloquei aqui palitos. E aí, a gente coloca no vasinho e depois cobre de areia ou pedrinhas. A areia, ela também não pode ficar úmida, não. Vocês têm que molhar de preferência distante. Mas se for pedrinha, não tem problema. Você pode molhar perto, porque ele não vai ficar diretamente ligado. Esse é o importante, não pode ficar diretamente na umidade. Né, Selma? Boa noite, Selma. Olha aqui, gente, tem mais. Ó, acaba que eu vou falando disso, aí eu acabo relembrando aqui tanta coisa que eu já fiz aqui, que eu acho bem bonitinho. Bom, gente, vamos para a próxima, né? Ok, esse também que eu fiz, eu já ensinei a fazer essas plantinhas também, gente. E é isso que eu queria falar para vocês, tá? A respeito de envernizar e verniz à base d'água e verniz à base de solvente. Antes eu comprava verniz, eu tenho até um restinho dos outros vernizes, mas eu nem uso, porque eu acostumei com esse daqui, achei ele bem legal. E aí, é como eu falei pra vocês, ele é amarelo assim, ó, mas ele não deixa a peça amarela, tá? Como eu falei pra vocês, ele é um verniz fosco, pra ficar fosco eu tenho que sacudir até sair esse pozinho, até misturar todo o pozinho que fica aqui embaixo. Se eu não sacudir, ele faz a cobertura brilhante. Então, eu uso 2 em 1. Acho que até a fábrica que fez isso não tinha parado pra pensar nessa aí. Não parou pra pensar nisso, né? Porque senão colocava aqui 2 em 1. Eles iam explorar isso, com certeza. Por isso que é bom a opinião de quem usa, né? Do pessoal que compra, dos clientes. 2... Pode tomar chuva e sol. Sim. Outra pergunta. Essas peças podem tomar chuva e sol?
Gente, se tomar chuva, vai depender da chuva. Uma chuvinha não vai estragar a tua peça, não. Molhou lá, ó, choveu, uma chuvinha não vai estragar a tua peça. Agora, se ela ficar muito tempo na chuva, tipo, tá, invernou, chuva, chuva atrás de chuva, claro, não vai poder ficar na chuva, tá? Porque ela vai começar a pegar umidade. Passa 3 vezes também. Eu passo as minis base de unha. Resolve? Ah, sim. Já eu entro nesse detalhe. Olha só. Então, você vai envernizar bem. Se pegar chuva, não vai estragar a sua peça. Agora, se for um tempo chuvoso, o ideal é que você tire da chuva. Sol vai estragar a sua peça? Não. O sol não vai estragar a sua peça. Por quê? A massinha, ela é a base d'água. Então, a água, ela estraga a sua peça. Mas o sol, ele não estraga, ele seca mais. Só que o que acontece? Com o tempo, tudo que fica no sol, até as tintas para pintar a parede externa, elas vão perdendo a cor com o tempo. Carro, que é a base de tinta uma tinta muito potente, né? Com o tempo vai perdendo qualidade na cor. Então, não é diferente no biscuit, tá? Tem cor, mas assim, não perde rápido, não. É coisa demorada, demora um tempo. Mas se perder também, só é você retocar e envernizar novamente, tá? As minis base de unha resolve. Ah, sim. O verniz, a base de unha que eu falo pra vocês passarem, se não tiver comprado material, ele também resolve. Ele também vai te ajudar bastante, tá? Então, você pode envernizar com verniz à base de unha e da base mesmo de unha, ou então esse verniz aqui. Esse é o ideal. Mas se você não tem, o outro também resolve. Pode fazer o teste que vai dar certo, vai fazer a mesma função. Passa 3 vezes também. Isso mesmo, passa 3 demãos, tá? Lembrando, não é passou, terminei, passou de novo, não. Passa, espera secar, depois passa outro, espera secar bem, depois passa outro. Tá joia? Então, a pergunta, se pode tomar chuva, pode tomar sol. Pode tomar chuva, mas desde que não fique muito tempo na chuva ou dias na chuva, entendeu? O mínimo que puder tomar de chuva, melhor ainda. Mas se tomar uma chuvinha ou outra, não vai afetar o teu trabalho, não. Desde que não fique na terra, diretamente na terra molhada ali. Colas, qual tipo de cola usar? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu já falei também aqui sobre cola. Gente, eu uso tal cola. Eu vou fazer um vídeo para vocês, aí eu vou falando da cola que eu tô usando. Mas assim, de uma maneira geral, para explicar, e é importante, a gente usa várias colas, mas depende para quê? Como o biscuit ele vai na madeira, ele vai no metal, ele vai no plástico, então cada um tem uma forma específica de colar. Para colar um bonequinho, o biscuit, ele é a base de cola branca, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai colar um biscuit, uma parte de biscuit e outra parte de biscuit, ele pega muito bem a cola branca. Se a gente vai colar na madeira, a madeira tem muitos móveis que eles colam para finalizar com cola branca, certo? Então, a madeira e o biscuit pega muito bem com cola branca também. Agora, o biscuit no plástico, o plástico não pega bem cola branca. Ele seca e depois que ele seca, ele descola. Fica parecendo uma película. Então, ele descola. O que as pessoas às vezes fazem? Deixa o plástico poroso, risca, essas coisas e coloca a cola branca. Vai colar, pode até colar, demora mais, mas pode até colar, mas vai sair com o tempo. Pode ser que não demore muito, pode ser que demore um pouco mais do que ele no liso, mas com o tempo ele vai sair e não vai demorar muito para sair, tá? Então, a cola branca, ela é ideal para você colar na madeira e biscuit no biscuit. Agora, o biscuit no metal, aquelas colas Tec Bond, e também a cola Araldite. Vou mostrar para vocês aqui. Existem várias
formas de cola, vários tipos de cola Araldite, tá? Não existe só o nome da cola, não é a marca. Tô até tampando a marquinha aqui, tá? Essa aqui eu comprei R$20. E aí ela vem, ó, ela vem duas cores. Ela lembra aquela... Não tem Durapox que você tem que misturar as duas na mesma quantidade para ele endurecer? O Durapox, o antigo. Então, essa cola, ela é desse tipo de mistura. Você precisa misturar essas duas cores na mesma quantidade. Por isso que ela vem aqui no formato de injeçãozinha, ó, na mesma quantidade, para poder ela fixar. Aí ela vai colar no plástico, o biscuit no plástico, tá? Lembrando que o biscuit, qualquer hipótese que você vai colar, a não ser biscuit no biscuit, os demais, qualquer hipótese, qualquer superfície que você vai colar, ele tem que estar seco. Só o biscuit no biscuit que ele cola molhado, porque ele é a base de cola. Já fiz na caneca de plástico na Páscoa pro meu filho, soltou inteiro o coelho. Então, porque a cola Araldite, ela é mais abrasiva, vamos dizer assim. Então, ela gruda nessa, ela foi feita para colar nessas superfícies, tá? E daí você pode usar também nas demais superfícies, tipo na madeira, no plástico, como eu falei, ela tem as, como é que fala? Os tipos, os lugares, as superfícies que podem ser usadas. Mas enfim, você que vai fazer, tá ali distante, você que vai colocar um bonequinho desse naquela base de plástico, tem que ser com a cola Araldite. E só depois de totalmente seco, tá? Se você vai colar um detalhe, aqui o óculos, por exemplo, o óculos é plástico, né? Foi feito de plástico esse óculos. Eu ensino uma técnica também bem legal, que eu acho bem legal para fazer esses óculos. Esse óculos não é de biscuit, olha como ele é fininho. Ele não é de biscuit, ele é de plástico, de acrílico. E aí, para colar aqui na peça, tem que ser com uma cola mais forte. Aqui, já utilizei aquela cola Tech Bond, aquela que parece... ai, como que é o nome? Tech Bond mesmo. Que ela gruda já grudou até meus dedos, assim, na hora que pega, assim. Grudou na hora, sabe? Eu utilizei essas colas. Mas pode ser utilizada a Araldite também, numa quantidade muito pequena. O que acontece? Aquela cola, o estilo Tech Bond, Super Bond, ela... Tô falando de marca aqui, né, gente? Mas é porque eu não sei o nome específico daquela cola. Eu até tenho aqui, mas o nome dela... Não, deixa eu pegar aqui e verificar direitinho. Olha só, o nome dela é cola para artesanato, adesivo instantâneo, tá? Olha só, adesivo instantâneo. Ela vem, ela é aquela mais líquidazinha, tá? E aí eu colei com ela. Quando é um plástico mesmo, igual aquelas bases de plástico, se você colar com ela, ela não vai grudar direito, ou se grudar... Ela é uma cola engraçada. Ou se grudar, ela deixa todo ressecado o plástico. Então, por isso que essa aqui não é boa para plástico. Você vai utilizar a Araldite para plástico. Ou também essa cola aqui. Eu gosto muito dela. É cola universal. Adesivo flexível multiuso. Tá? Mas para base, eu não utilizo muito. Eu utilizo para coisas pequenas, essa daqui. Essa aqui é uma cola que cola geral. Tá? Mas ela demora mais para secar. Com certeza demora mais do que essa aqui, ó. Essa aqui é adesivo instantâneo, tá? O estilo Super Bond também, mas Super Bond também é marca, né? Então, gente, essa aqui é uma cola mais, vamos dizer assim, tudo da Tech Bond, olha só a propaganda. Ela é uma cola mais... ela é cremosinha, assim, ela é mais espessa, mas ela não seca na hora. Ela demora um pouquinho para secar, igual demora a cola branca. Enfim, eu utilizo quando vai colar essa aqui, quando eu vou colar qualquer coisa, mas desde que seja pequenininha, pouca coisa. Utilizo essa daqui quando eu quero colocar coisas pequenas e rápidas. Quero colocar de forma rápida e é coisa pequena, tá? No plástico, ela vai deixar essa aqui. No plástico, ela vai meio que corroer seu plástico, vai deixar esbranquiçado. Então, no plástico, eu utilizo Araldite.
tá? Eu utilizo a Araldite. E biscuit, para biscuit ou biscuit madeira, eu utilizo a colinha branca, uma cola boa, tá, gente? Essa marca até que tá nesse vidro aqui nem é boa, não vou nem mostrar aqui, não. Mas nem é boa, tem que ser uma marca boa de cola, tá? Seu trabalho vai ter mais resultado. Nossa, já fiz isso também e vi que realmente ressecou a base. Fiz um topo invertido. Pois é, ela diretamente no plástico, muita gente já deve ter feito isso, colado alguma coisa em casa. Antigamente não tinha muitos tipos de cola. E quando surgiu aquele formato cola instantânea, muita gente utilizou, eu já utilizei várias vezes em casa. E quando é no plástico deixa aquele esbranquiçado, ela é corrosiva, né? Então ela agride o plástico e deixa esbranquiçado, deixa feio. Já aconteceu isso comigo. Então, por isso eu hoje utilizo a Araldite. Boa noite, Rose. Rose Fiartes, tudo bem? Bom, gente, é isso. Os tipos de cola que eu utilizo é esse. Cola branca, biscuit para biscuit. Seja o biscuit seco ou não, eu utilizo cola branca de biscuit para biscuit. De biscuit para madeira, eu utilizo cola branca. A cola universal eu utilizo... pode utilizar de biscuit para madeira também, a cola universal flexível. Pode utilizar de biscuit para madeira também, desde que o biscuit esteja seco. A cola Araldite você vai utilizar em plástico, o biscuit para plásticos, coisas maiores ou até pequenininhas. Só que como tem que fazer uma mistura, quando você vai colar um detalhezinho assim, ó, você não vai gastar a cola para poder colar um detalhezinho assim. Então, eu utilizo, você pode utilizar, se for bem pequena e se não for plástico bem duro, bem grosso, aí eu posso utilizar essa. Mas eu vou recomendar para você que ainda não tem a experiência, você pode colocar muito, então você utiliza essa também, tá? Em detalhes pequenos de plástico, pequenos mesmo, bem levinhos, assim. E a cola Araldite de plástico para plástico, já falei, né? E essa daqui eu utilizo em detalhes, só em detalhes, tá? Coisas que a gente vai acrescentar. É basicamente isso, gente. No plástico Araldite. Nos detalhes, cola universal, flexível. E no biscuit e biscuit madeira, cola branca, de boa qualidade. Tá joia? Isso são perguntas que as pessoas têm feito e que eram dúvidas minhas também, quando eu não tinha essa experiência para utilizar cola. E é por isso que eu tô passando isso para vocês. É bem interessante mesmo essa questão, para você não estragar aí produto. E lembrando também desse detalhe aí da pintura. Pode pintar também. Pode colar biscuit em qualquer lugar, só que você vai colar o biscuit totalmente seco. Pode pintar o biscuit também. É melhor que a massa já esteja colorida, vai te dar menos trabalho. Mas você pode pintar depois. E se tiver que fazer algum detalhe com pintura também, pintando depois do seu personagem, do seu objeto pronto, da sua arte pronta, tem que ser depois que estiver totalmente seca também. Lembrando, quando tiver totalmente seca, que você for pintar, vamos dizer que você quer pintar, tá vendo aqui que tem um detalhe cinza? Aqui eu coloquei massinha, porque eu acho mais fácil do que pintar essa linha aqui de cinza. Eu coloquei massinha. E aí, quando você, digamos que você não colocou massinha, você fez só a marca para poder pintar. Quando você for pintar, você vai pintar normal, né? Esperar secar bem o material e vai pintar normal. Na hora de envernizar, tem que ser com um pincel macio. E não fica roçando muito não, porque você pode borrar sua tinta, tirar a tinta. Então, tem que ser de forma suave. Pode envernizar normalmente, mas para ficar mais suave, que seja com pincel macio e que você não fique passando várias vezes, tá bom? Essa é a minha dica para vocês hoje. É um tira dúvidas que vai te ajudar bastante, tá? Para mim, são consideradas essas perguntas bem importantes, porque todo o trabalho que você vai fazer, você precisa você vai utilizar uma dessas técnicas aqui. Qualquer trabalho que você vai fazer. Então, para você que está começando aí, é muito importante você ver essa dica.
Para quem vai começar no biscuit, é bom você passar essa dica, vai ajudar bastante. Tá joia, gente? E é isso aí. É isso que eu trouxe hoje para vocês, com muito carinho. E agradeço muito a participação de vocês, tá joia? Quem chegou um pouquinho mais tarde, quiser ver depois, essa live vai ficar salva no canal, tá joia? Um beijo no Instagram também. Um beijo para vocês. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, pela participação, pela companhia de vocês aqui comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Até a próxima live.